Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com uma palavra para iniciar o nosso dia corajosamente. Eu acho muito bom ter uma palavra da parte de Deus. Fico maravilhado, o Senhor continua me falando, vez por outra, e eu acho muito bom. Eu estava cansado, determinado momento, estava cansado. Aí veio aquela tentação de preguiça, vou dormir sem ler. Mas eu já tenho um receio, porque às vezes já aconteceu isso, eu me deito sem fazer a leitura da palavra de Deus, e eu me arrependo, às vezes me arrependo mais de uma vez, porque a consciência, mas não dá mesmo. Aí eu me levanto, leio, oro, aí dá para dormir bem. Eu gosto. Muito embora, às vezes, eu também não faça leitura e eu fico recitando o salmo até o sono chegar. Mas é bom ler. E num desses momentos de preguiça, aí eu abri a Bíblia assim, aqui dá certo. Aí abri, mas eu li a mensagem tão direta, tão linda, tão maravilhosa que não tem como não glorificar. Então é bom para você também. Amanhecer o dia lendo a palavra de Deus, ouvindo, é bom conferir. Confira a leitura, é bom, é bom. O contato com a palavra é maravilhoso. Eu tenho a Bíblia online, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas esse contato físico, não é? Esse contato físico é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Este contato físico, este abraço na Bíblia Sagrada, eu já dei na aflição tão grande que eu preferi abraçar a Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, é bom começar. E nós vamos começar aqui com Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. É muito bom aprender, é bom a gente ouvir a voz de Deus através da palavra. O Senhor Jesus é o nosso mestre, só não é o mestre do mundo porque o mundo não quer. Lucas 5:17. Aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam assentados ali os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados
e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Hoje nós vimos maravilha, de fato. Hoje vimos prodígio. Meus queridos irmãos, nem sempre a gente tem esta disposição do coração para estar presente, para estar atento. Nem sempre nós estamos prontos para ver tudo, observar tudo. Às vezes a pessoa está ali, mas está desligada. Às vezes a pessoa está ali, mas está pensando noutra situação. Às vezes está ali e não está à vontade porque é conhecido e alguém pode não gostar de seu trabalho, de suas atitudes, de alguma coisa. Pode ter alguma perturbação na pessoa, na mente da pessoa, no coração da pessoa, e ela está no lugar da bênção e não recebe a bênção, está diante de Deus e não vê o milagre, está no lugar ideal para glorificar e não glorifica, está exatamente na presença de Deus e não sente. Mas é bom a gente estar na presença de Deus. É bom a gente sentir a presença de Deus. É bom a gente se desprender, se desligar daquilo que possa impedir esta bênção, esta comunhão, esta relação com Deus no nosso dia a dia, ao amanhecer, ao parar para alimentação, ao parar para dormir. Olha, é muito bom estar com Deus neste sentido. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, claro que não teve essas dificuldades que nós temos. O Senhor Jesus foi perturbado por ímpios, foi perturbado por Satanás, foi questionado na casa dele pelos próprios irmãos. Os irmãos de Jesus, desacreditando dele, até com uma certa razão, porque eles eram judeus, feitos a Torá, preparados para qualquer coisa que viesse no que diz respeito à doutrinação das escrituras mosaicas, e não tinham como compreender o milagre, o mistério da vida de Jesus, a encarnação do Verbo, o poder filial de Jesus, que clamava: Pai, eu sei que sempre me ouve. Não tinha homem que fizesse isso, nenhum sacerdote, ninguém fez isto porque não podia fazer. Jesus fazia porque era o Filho de Deus. E Jesus estava naquele trabalho comum dele, aquilo já era comum para Jesus, se levantar, fazer a sua refeição e trabalhar na seara do seu Pai, na seara do Mestre, na seara de Deus, levar a palavra. Então o Lucas descreve: aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei. E esses homens, que eram observadores críticos de Jesus, eles vinham de todos os lados. Olha, vieram das aldeias da Galileia, que era perto de onde Jesus estava. Mas tinha gente da Judéia, lá no sul do país. E tinha gente de Jerusalém, a capital do país. Mas o texto, este versículo 17, diz: e a virtude do Senhor estava ali. O poder, virtude aqui. E o poder do Senhor estava ali para curar, para os curar, para a realização de milagres. Aí vem a história dos homens que transportaram o paralítico. Os homens foram lá, eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e não tendo como fazer este homem chegar à presença de Jesus de uma forma
natural, entrando pela porta, fizeram um buraco e desceram para cima. Fizeram um lugar, uma abertura onde não tinha. O texto aqui fala de telhas. Nem sempre os judeus usaram telha. Telha não era uma coisa muito comum lá. Lá eles usavam, em muitas situações, usavam madeira, os pranchões de madeira bem encaixados, usavam placa, não tinha cimento e ferro, mas eles sabiam fazer um terraço bem feito, com madeira e coberta com argila, e até com tijolos mesmo, ladrilhos. Eles tinham tudo para fazer casas boas. Casa como nós fazemos, com caibros e telha, não era comum. E, portanto, não vamos entrar no detalhe aqui. O detalhe não seria tão importante, e sim a atitude, fazer uma abertura no teto e fazer o paralítico descer até a presença de Jesus. Jesus, observando estes esforços, estas atitudes, este sacrifício, trazer o paralítico já é um sacrifício. Subir numa casa com ele, outro grande sacrifício. Abrir um lugar, um buraco e fazer descer, outro sacrifício. Jesus, ele contempla a nossa vida, nossa atitude, nossas decisões. E quando colocar o homem debaixo ali do olhar de Jesus, Jesus olhou, vendo a fé deles, certamente admirado com a fé deles. Jesus disse ao homem: os teus pecados estão perdoados. Mas é só isto? Isso é coisa do céu, é coisa gloriosa, ser livre do pecado, ficar livre. Os teus pecados estão perdoados. Aí os homens que tinham vindo da Judéia, os homens que tinham vindo de Jerusalém, os homens que tinham vindo das aldeias, que eram críticos de Jesus, disseram: blasfemando assim na cuia grande, na cara limpa mesmo? Quem ele pensa que é blasfemar assim? Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Aí Jesus se expõe. Jesus é assim, se expôs muito por causa de nós. Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, porque Jesus era o Filho de Deus e tinha conhecimento maior do que os outros seres humanos, Jesus diz: por que vocês arrazoais assim no vosso coração? Qual é mais fácil? É dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou mandar ele se levantar e ir para casa? Para vocês saberem que o Filho do Homem recebeu, o Filho do Homem tem esse poder. Jesus Cristo deu a sua declaração por escrito e verbal: eu sou o Filho de Deus, eu sou divino. Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra, tem poder na terra para perdoar pecados. Disse o paralítico: levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. E ele se levantou diante deles, tomou a cama em que estava deitado e saiu para casa glorificando a Deus. Os que não eram incrédulos estavam ali, também ficaram maravilhados, começaram a glorificar a Deus, muito embora estivessem cheios de temor, espanto, dizendo: hoje vimos prodígios. O nosso Senhor continua operando. Deus pode operar na minha vida, na tua vida, operar agora, opera depois, opera saúde, opera transformação, opera milagres grandiosos, pessoas desenganadas pelo médico, e o Senhor Jesus vai lá e cura. Jesus continua tendo poder, tendo autoridade, tendo poder na terra sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre todo o mal. E também o poder para perdoar pecados. Deus te abençoe e te guarde. Querido Senhor,
Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação, pela comunhão, pela tua igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado por esta relação gloriosa de servo e Senhor, esta relação maravilhosa, Senhor, de discípulo e mestre. Pai bendito, Senhor da glória, abençoa os meus irmãos em toda a terra, dá graça e vitória a cada um. Nós te oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Deus guarde a vida de vocês. A paz do Senhor e bom dia.